é ensinado na DVEC. Eu não sei se você pode ficar sentado, se você tem que ficar em pé, sempre respeitando a orientação pastoral, tá bom? João capítulo 4, se você encontrou, diga amém. O primeiro versículo está escrito: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Se você puder e quiser, você diz amém. Amados, quando deu por volta das 19h30, você se arrumou e se deslocou até aqui a DVEC. E um sentimento te moveu até aqui, essa chegada. E o que te moveu esse sentimento foi o pensamento de que Deus será cultuado. Quando der por volta de 9h20, 9h30 no máximo, você estará retornando à sua casa imbuído de um outro sentimento. Deus foi cultuado. Então você vem movido com a ideia de que veio prestar culto e voltará para casa com a ideia da consumação desse pensamento. A pergunta que nós devemos fazer é: como é que você sabe que das 19h30 às 21h30 Deus foi cultuado? Qual é a ideia que vincula este pensamento de que essas 2 horas aqui na casa de Deus, de fato, o culto foi concretizado? Por que isso aqui não é só uma reunião de pessoas com a finalidade de ouvir um sermão, um discurso de um livro antigo? Por que isso aqui não é só um ajuntamento de pessoas para ouvir belas canções e uma reflexão sobre a vida? O que caracteriza essa reunião não como ajuntamento de pessoas, mas como culto? Então, o princípio mais básico que faz com que nós venhamos a caracterizar essa reunião como culto é aquilo que nós denominamos de liturgia. Liturgia é um conjunto de atividades com caráter cerimonial, com a intenção de adoração de uma divindade, no nosso caso, a única Deus. Então, quando você vem para cá, existe um conjunto de atividades que, de modo coletivo, sendo dirigida a essa divindade, a qual nós servimos, que é Deus, caracteriza essa reunião não como ajuntamento de pessoas, mas como culto. Exemplifico. Por exemplo, há a quem tenha o bom hábito. Perdão, não é um mandamento bíblico, mas é um bom hábito, é uma liturgia. Dobrar os joelhos quando chega na casa de Deus. Essa ação de dobrar os joelhos é oriunda de 2 termos. Goni, que vem oriunda da expressão que utilizamos aqui em nosso país como gonoflexão, ou proskinel, que é uma expressão no grego que contém a palavra beijar, que é a ação de dobrar os joelhos ao ponto de beijar o solo. Então, quando você vem para cá e você dobra os joelhos, não é só a ação de agachar ou flexionar o corpo, pelo contrário, é um ato de reverência, chamado gonoflexão. O erguer das mãos, o cantar, enquanto a nossa irmã Midian louvava a Deus com esses belíssimos hinos, você também, imbuído com essa sensação de adoração, também entoava os cantores juntamente a ela, o ato de ofertar, de dizimar, ouvir a palavra, batismo, todas essas atividades têm caráter litúrgico, o que faz com que isso seja denominado culto. Então, como pessoas inteligentes fazem perguntas, qual é a reflexão normal que você deve estar fazendo a princípio nesse discurso? Olha, Carlos, então é muito fácil. Quer dizer que quando eu chegar aqui às 7h30 e der 9h30 e eu realizar, consumar todas essas atividades, Deus foi cultuado? Mais ou menos, 50% de acerto. Porque senão seria só uma ação religiosa, um rito. E existe um elemento que faz esse rito ter caráter de adoração. Se não, vejamos, o próprio texto de João capítulo 4, a samaritana, ao perceber que Cristo não é um homem comum, diz: veja que tu és profeta. Então, por favor, retire de mim esta preocupação. Os nossos pais nos ensinam a adorar aqui em Samaria, mas o seu povo adora em Jerusalém. Aonde, pois, nós devemos adorar? Gerezim ou Jerusalém? Ele olha para a mulher, a resposta não é muito confortável, mas é verdadeira. Vocês adoram o que vocês nem conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Então, o que faz com que essas ações sejam culto não é a ação dela, mas a intenção com que ela está sendo realizada. Damos o nome disso em hebraico de kavaná. É mais usado na tefilá, em oração, que é o quanto que você se lança na atividade celebrada. Então, Cristo está dizendo, se você chegar aqui das 19h30 até as 21h30 e seguir o passo a passo, dobra o joelho, ergue mão, coloca oferta, dá dízimo, canta
e ir embora para casa, você não adorou. Você praticou uma espécie de zumba gospel. O que faz com que Deus seja adorado não é que o culto começa às 7h30. O culto começou quando você abriu os olhos nessa noite de terça-feira, já sabendo quem estaria aqui, e aí sim, movido por essa intenção, de sabendo quem está aqui, quem é digno dessa adoração, aí essas ações que você faz em conjunto, faz com que isso aqui seja um culto. Quem está entendendo, diga amém. Bacana. Só que isto aqui não é um culto a deuses gregos, aonde você vem, faz esse passo a passo litúrgico, com o coração, com a melhor intenção a Deus, e vai embora para casa como se Deus estivesse com os braços cruzados, assistindo você na prática dessas atividades. Muito pelo contrário. Eu vou usar aqui uma expressão, um antropomorfismo. Eu vou atribuir a Deus características humanas para que a gente possa ter uma compreensão melhor do divino, de como ele age. Não que Deus tenha braço, pernas, olhos, isso aí seria uma heresia gritante, um delírio, uma loucura, atribuir isso a Deus, mas nossa mente, que é finita, para entendermos a ação divina, direcionamos a Deus uma característica antropomórfica. Então vamos lá. Quando você veio para cá, 7h30, Deus também veio. Então significa que isso aqui não é um culto só, é um encontro marcado, onde você faz as suas atividades e Deus também faz a dele. Então isso aqui é um relacionamento com Deus, não um lugar onde Deus só fica assistindo. Então, só que quando você lê, pastor Jonas, do Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, não há em nenhum lugar, pastor Maxwell, uma sistematização da liturgia. E, Carlos, está estranho, dá para você explicar? Estou aqui para isto. Pregação que não é clara não pode ser pregação, porque a ação é fixar bem. Então, se você ler de Mateus a Apocalipse, nem Cristo, quem dirá Paulo, quem dirá João ou outros escritores, se preocuparam em sistematizar o culto. Então, você não vai achar eles dizendo assim, por exemplo, de ponta a ponta, está num capítulo, quando der 7h30, advec, vocês têm que dobrar o joelho. Quando der 15 para as 8, você tem que levantar a mão. Quando der 8 horas, você tem que dar oferta. Quando der 8h30, você tem que dar o dízimo. Não existe isso. O mais próximo que nós temos de um aspecto litúrgico sistemático, que não é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16, onde Paulo diz assim, regozijai-vos, orar em ações de graça, não deixar o Espírito Santo de Deus parado, ou seja, no sentido de dar vazão, deixe ele agir, sinta-se agir, ouça as profecias, retenha o que é bom. É o mais próximo que temos e ainda não é. Aí você pode dizer, então, se ninguém se preocupou em escrever, tudo que a gente faz aqui é religiosidade, um tema que está muito em voga, mas parece-me que as pessoas soltam sem muito entendimento sobre esse termo. Então, acham que essas práticas aqui não passam de religiosidade, que é um engano. Muito pelo contrário, o fato deles não terem sistematizado não diminui a importância do que você faz aqui. Você quer a prova? Vou te dar só 3 textos. Existem muitos mais no Novo Testamento. Só vou dar 3 como exemplo de que isso aqui é muito importante. Por exemplo, no último capítulo do Evangelho de Lucas, lá no último versículo, diz o texto que depois que Cristo é assunto aos céus, os seus discípulos continuamente louvavam no templo. Ué, eu posso adorar a Deus em casa, sim ou não? Sim. Se eu ouvir lá no YouTube a canção da irmã Midian, no meu trabalho, louvar a Deus, eu estou adorando ou não? Sim. Óbvio. Então, por que eles adoravam no templo? Aspecto litúrgico. Havia um momento que o templo abria para adoração e os discípulos estavam lá. Só isso basta? Não. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de 1. João e Pedro subiam a hora 9, e diz o texto, a hora da oração. Eu posso orar em casa, o próprio Cristo disse, quando orares ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama. Posso orar a Deus em casa. Essa expressão, onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao meu nome, irmão, isso é muito usado na Assembleia de Deus, mas de forma muito distorcida. A intenção é até boa, mas é errado. Onde tiver um, Deus está. A intenção não é 2 para Deus estar falando, tá? Isso é um outro contexto. Se você estiver sozinho clamando a Deus na rua, no monte, no banheiro, no trabalho, Deus ouvirá. Só que existe um momento que o templo abre para a oração, aspecto litúrgico, eles vão para o templo e oram. Existe também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que diz o texto que depois que eles são encerrados na prisão, alguém diz, aquele a qual vocês encerrastes na prisão, estão continuamente pregando a palavra de Deus no templo. Ué, eu posso pregar a palavra de Deus na rua, eu posso ensinar a palavra de Deus em casa, eu posso ensinar a palavra de Deus pela internet, com um advento extraordinário para evangelização, eu posso fazer um monte de coisa, mas há um período que o templo abre para que a palavra seja ensinada. E lá estavam os discípulos.
Estão percebendo? O fato de não ter uma sistematização não diminui esse encontro. Então, o que você tem na cabeça, como eu também tenho? Que das 7h30 às 9h30, para Deus ser adorado, primeiro eu venho com o coração, com verdade, com espírito, com sinceridade, e faço essas atividades em conjunto com os meus irmãos, de dobrar o joelho, erguer as mãos, orar junto, cantar junto, ofertar junto, dizimar junto, ouvir a palavra, voltar para casa e Deus ser adorado. Tirando uma dessas peças, ficará um vácuo no culto. Nós estamos tão acostumados a esse passo a passo, que a falta de um deles já faz a gente ficar um pouco desnorteado. Você quer ver? Olha, eu tenho uma escola, pastor Jonas, que é uma das mais incríveis que eu já participei, que acontece todos os anos no norte do país, a 700 quilômetros da capital de Rondônia, que é o CEBIJOC, e o fundador lá é meu amigo. Então, você tem 4.000 jovens, a inscrição se esgota em 2 meses, tá? E é pago o CEBIJOC. Eles saem da capital para o interior. Eu estou falando de 700 quilômetros da capital, não é na capital. Eles pagam, em 2 meses esgota a inscrição e é 3 períodos, e 3 períodos com 3 palavras. Então, são 3 ministrações de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, e só 2 hinos da harpa e mais nada. Então, até onde você tem um ensino excessivo, também tem louvor. Porque um culto só com palavra seria legal, irmãos? Não, só com louvor também não, só com oferta também não. Então, nós precisamos disso. Então, na nossa cabeça, para Deus ser adorado, faremos esse passo a passo. Só que essas são as nossas necessidades. Como eu disse, são bíblicas, não sistematizadas, mas exercidas. E quais são as de Deus? Quando eu venho para cá e cumpro essas atividades, qual é a atividade divina? São várias. Só que dentre estas, uma que você acaba se esquecendo, mas não dá para se esquivar. É necessário ele passar por Samaria. Então, das 7h30 às 9h30, em algum momento deste culto, Jesus vai cismar de passar na sua Samaria. Mas para nós entendermos por que ele passa, precisamos aqui ponderar algumas atividades. Vamos lá? Como eu disse, o culto é um encontro com atividades. Então, se não vejamos. Olha o que João está dizendo. E Jesus ouviu que os fariseus descobriram que ele batizava mais discípulos do que João. E aí João acresce embaixo. Não ele mesmo fazia, mas os seus discípulos. E aí Jesus decide sair da Judéia em direção à Galiléia. Bom, há uma ocultação no texto aqui. Eu pregava isso antes do pastor Maxwell. João tem o costume de ocultar algumas informações. Eu não sei por qual motivo ele sai da Judéia para a Galiléia. E você diz, está implícito ou explícito no texto, por causa dos fariseus. Não é por causa dos fariseus, porque não há embate, não há discussão, não há expulsão, ninguém empurra Cristo para fora. É ele quem decide sair. E sair da Judéia para a Galiléia por causa de fariseu, irmãos, é trocar 6 por meia dúzia. Tem fariseu na Judéia, tem fariseu na Galiléia. Então ele decide sair. E nessa decisão de ir, e aí que tá, eu quero fazer aqui um paralelismo, quando ele vai por um motivo. Então, na cabeça dos fariseus, a Judéia é importante. Por que é importante? Porque está próximo do templo. E fariseu é zeloso na prática da lei. E o próprio Cristo legitima esse ensino em Mateus capítulo 23, dizendo, na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e fariseus, observai tudo o que eles ensinam. O que Cristo está dizendo? Você quer entender como é que tem que dobrar o joelho no culto? Pode falar com o fariseu. Você quer entender o que é ofertar no culto? Fariseu arrebenta. Você pode observar que eles são mestres, mas só não faz o que eles fazem, porque eles fazem na prática, mas a intenção está distante. Então, o coração dos fariseus é só religião. E Cristo está dizendo, olha, se você quer só ginástica, vá lá. A minha necessidade é outra. Qual? Era necessário. Não era necessário. Me perdoe o apóstolo João, mas não era necessário, porque quando você sai da Judéia em direção à Galiléia, você tem 3 rotas. Necessidade não vincula a opção. Então, se tenho 3 rotas, como era necessário passar por Samaria? Samaria é a principal rota, mas não é exclusiva. Eu tenho 3 opções, não pode ser necessidade. Então, quando João acresce, era necessário, é uma necessidade de Cristo, não geográfica. Então, é Cristo que está dizendo, eu tenho necessidade de passar em Samaria. Então, não dá para correr. Em algum momento deste culto, por mais gostoso que ele esteja, por mais o ambiente esteja maravilhoso, ele vai ficar desconfortável, porque ele precisa passar na sua Samaria. Para nós ganharmos tempo, eu só vou pontuar, que todo mundo sabe que é um conflito. Só 3 características deste conflito. Primeiro, há um conflito étnico, racial. Na antropologia, irmãos, racial na antropologia está ligado ao estereotipo do indivíduo, tá? E etnia está ligado aos costumes, religião de um determinado povo. Então, você tem uma mistura com outro povo, das tribos do norte, que faz com que
exista uma guerra aí contra a mistura, tá? Não só a questão da mistura, você tem uma guerra também religiosa, porque os samaritanos criam um templo em Gerezim e os judeus um templo em Jerusalém, e fica aquela briga. Não, meu culto é melhor do que o seu. Não, Deus está aqui, o Deus do seu não está aí, não. E aí, aquela briga lá. E terceiro, João capítulo 8, o samaritano para um judeu é um xingamento. Os judeus diziam assim para Cristo: dizemos por aí que tu és endemoniado samaritano. Como ser samaritano fosse ser endemoniado, para você ver o nível da agressividade um com o outro. Então, Samaria é um lugar de conflito. Porque o que você tem na cabeça? Olha lá, vamos lá, como é que é o seu culto? Deu 7h30, você sai de casa com o intuito de adorar a Deus, de seguir um passo a passo, mas você não sai com a mão vazia. Você sempre vem com um balde na mão, igual a samaritana, porque você acha que aqui é um poço. E é um poço de verdade, um lugar para matar a sua sede. Quantos acreditam que Jesus ainda mata a sede da nossa alma? Não há discussão. Então você vem com um balde na mão para matar a sua sede. Só que é muito difícil você permitir com que alguém toque na sua zona de conflito, porque tocar em conflito deixará você desconfortável. Então a gente faz transição para não tocar naquilo que de fato é desconfortável, a gente transmite o problema para algo menos desconfortável. Então, na nossa cabeça, o culto das 7h30 às 9h30, eu dobro o joelho, eu levanto a mão, eu canto, eu oferto, eu dizimo, eu dobro o joelho, eu canto, eu ouço a palavra, eu participo do batismo, eu bato até palma, mas eu não quero que ele passe na minha zona de conflito. Então, para ele não tocar naquilo que é conflituoso, eu venho com um balde de necessidade na mão para matar a minha sede. Então, na minha cabeça, eu sei qual é o instrumento certo para matar a minha sede. É um carro novo, é uma porta de emprego, é um aumento salarial, é um namorado, é entrar na faculdade. Não que isso haja demérito, mas é isso que você vem para o culto, sempre materializando algo para saciar a alma que é imaterial. Vou repetir, você quer saciar o imaterial com aquilo que é material, e é por isso que vem culto que você vem com sede e volta com mais sede ainda, porque o teu balde está furado, ele nunca consegue saciar o teu conflito de fato. Só que acontece algo estranho aqui no texto. Por que é estranho? É uma zona de conflito muito aguerrida, Jesus é judeu, tanto que ela nota que ele é um judeu, só que quando ele vem, ele diz para os discípulos, vai porque vai ter a hora de a gente estar junto e a sensação de estar sozinho. Eu vou repetir para você, o culto é paradoxal, você está vendo que está bem cooperado, mas vai ter um momento desse culto que você vai se sentir sozinho. Qual é o momento de ficar sozinho? Quando ele falar que vai passar na sua Samaria, pode ser a letra de um louvor, pode ser a oração de alguém, pode ser a palavra do pastor Jonas, pode ser um texto bíblico. Você vai ter a sensação de ele pegando na tua mão e falando, vem cá, que agora o culto está ficando mais íntimo do que você imaginava. Quando ele pega na sua mão, como você não toma a iniciativa de mostrar realmente onde está conflituoso, é ele que começa o bate-papo. Já que você não começa, já que os nossos problemas sempre são materiais, porque eu conversava isso com o pastor Maxwell, tá muito difícil a internet, tá, irmãos? Está muito difícil, não pelo sentido de que as pessoas são vis, mas você vê um desequilíbrio mental muito grande das pessoas que eram pobres, aí adquiriram um pouquinho de riqueza e afirmar status social por meio daquilo que tem. Então, na nossa cabeça, só nos firmamos como entes, como pessoas, pela coisa que temos. Então, nossa cabeça eu preciso ter um iPhone para ser, eu preciso ter um carro para ser, eu preciso ter uma casa para ser. Então, nossos problemas aqui é assim, vou cumprir o passo a passo, jogar o coração para Deus e meu balde enche meu balde de coisa material que eu quero levar para casa para saciar a sede. Então, como você nunca mostra onde está a ferida, ele começa o bate-papo. Como é que ele começa o bate-papo? Estou com sede, hein? Você não quer ouvir mais isso aqui, não? Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Eu estou com sede, ela disse, e o papo ficou estranho, o culto estava tão bom. Você é judeu, eu sou judia, como é que você, eu sou samaritana, como é que você me pede água para beber? Ele disse assim, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Escute, ela diz, ficou pior ainda a conversa, porque eu olho para as suas mãos e não vejo um balde para tirar a água. Então, és tu maior do que o nosso patriarca Jacó? Irmãos, eu tenho certeza que a samaritana congrega na minha igreja. Porque qual é o pensamento do pessoal? Não é aqui não, da Advec, lá na minha igreja. Como é que funciona lá na minha igreja? Os crentes vêm com um balde na mão e a expectativa da saciez é que esse encontro com Cristo seja marcado com Cristo também com um balde na mão. Então, ele está dizendo assim, ó, o culto começou às 7h30, vai dar 9h30,
cheia, eu estou olhando para a mão de Jesus, ainda não vi meu carro, ainda não vi minha casa. Como é que você vai matar a minha sede se eu ainda não estou vendo nada material para saciar aquilo que eu estou achando que tenho falta? Eu ainda não vi meu CPF sendo citado, meu RG sendo lido, eu ainda não vi o anjo do tapete de fogo, eu não vi a bandeja da vitória, eu ainda não vi a cura divina. Não, você não vai matar a minha sede, você está reduzindo o nosso encontro a uma sede física que vai dar de novo. Já dizia Salomão, tudo é vaidade, o termo vaidade é revel, o que é transitoriedade ou algo efêmero. Então ele olha para a samaritana e diz, você não está percebendo que você vem para o nosso encontro com um balde na mão, pega até água, vai para casa, mas fica com sede? Porque tudo que é material é bom, sacia a sede um pouquinho, mas daqui a pouco a sede tornará a dar em você. Agora, o que eu estou te oferecendo é uma água, olha aí, que saciará a tua vida de uma vez por todas. A mulher disse, agora sim, o Senhor tocou na minha ferida, eu estou desarmada, eu preciso desta água, porque o carro não acalmou minha alma, porque o namoro não acalmou minha alma, porque as posses não acalmaram a minha alma, porque trabalhar não acalmou a minha alma, eu quero esta água. Ele diz assim, ó, basta um copo, mas tem um preço. Você quer? Ela disse, quero. Chama teu marido. Ela disse, então não poderei beber essa água, porque eu não tenho marido. Ele disse, começamos o bate-papo bom. Agora o culto começou. Porque você entendeu que o nosso encontro é muito mais do que liturgia. O nosso encontro é lugar de você mostrar onde está podre e eu mostrar para você a solução de arrancar essa podridão. Você não tem marido. Você tiver 5 e o que você tem agora não é seu. O que Jesus está dizendo para ela? Até quando você vai frequentar as terças-feiras mentindo para você mesmo? Até quando você vai ficar nessa mentira de falar, não gosto de ter rede social e não posto foto porque eu não gosto? Até quando você vai ficar nessa hipocrisia? E quando você não vai olhar para aqui, você vai falar, eu não aceito mais meu corpo, eu não consigo mais me olhar no espelho? Até quando que você vai ter a coragem de chegar aqui na igreja e ficar falando que o seu problema é um salário? Você não percebeu que ele já abriu porta, ele já fechou porta, ele já aumentou o seu salário e a sua alma não sacia? Será que o seu problema não está na infância? Talvez com relacionamento com um pai agressivo, que talvez não foi um tão bom pai com você, e agora você, para não tocar onde realmente precisa ser tocado, fica brincando de transição e a sua alma nunca é saciada? Até quando você vai ficar nessa mentira que você é grossa, que você é grosso? Não é meu jeito de ser. Para de ser hipócrita e mentiroso, porque você não é melhor do que Deus. E Gênesis capítulo 2, Deus disse, não é bom parar que o homem viva só. Quem é você para afastar as pessoas? Então, na hora de você baixar a guarda e reconhecer que por causa de uma experiência mal vivida e mal resolvida, você fica com a guarda alta. E não é que você não quer as pessoas, você só quer afastar para não sofrer de novo. Mas quando chega em casa, você sabe o quanto dói a solidão. Até quando você vai ficar aqui, chegando aqui, achando que o seu problema, na verdade, é conjugal? Quando, na verdade, você consegue dizer que ama um namorado, que você não sabe que se vai casar e uma namorada do mesmo nível, mas consegue dizer para o seu pai e para a sua mãe que você ama de verdade porque a sua vida está mal resolvida. Enquanto você não deixar Jesus passar aonde realmente importa, o carro não vai mudar a sua vida. Mas se esta noite você entender que o culto está ficando particular, alguém está entendendo e já está dando glória a Deus, e olha o que Cristo faz com ela. Cristo já sabe o tamanho do problema, sabe o histórico dela, e diz assim para ela, chama o teu marido. Ele já sabe a resposta, mas ele está provocando uma catarse. O que ele está dizendo para ela? Quem não sabe quem está doente não pode ser curado. Quem não sabe que está doente não pode ser curado. Se você tem um câncer e quer curar o câncer com Radivil, não vai curar o seu câncer. Você precisa de um tratamento intensivo. Então ele está dizendo, bota para fora a tua dor, que eu coloco para dentro a sua cura. E quando ela diz assim, eu não tenho marido, ele mostra o histórico, ele não diz assim para ela, sua vulgar, você não presta, você não tem vergonha na cara. Isso lá é na minha igreja, que quando você peca, o pessoal vai para o Facebook, Instagram, ou vai para a revista de fofoca expor o pecado dos outros. Jesus não tem rede social, eu tenho, ele não. Ele olha para você e diz assim, vai botando o que é sujo para fora, que não é para te expor, é para falar para você, agora o papo está ficando bom de verdade. Alguém está entendendo? Levante as suas 2 mãos o mais alto que você puder e não baixe a sua mão, não baixe a sua mão. Carlos, quer dizer que eu não posso trazer um balde físico para o culto?
Não é que você não pode, você deve trazer. O que é um carro para Deus? O que é uma porta de emprego para Ele? O que é uma cura para Ele? Basta uma palavra e a terra se derrete, quem dirá algo material. Mas como Ele está interessado na tua alma, está entendendo? Como Ele está interessado na tua vida, Ele está dizendo, hoje você não vai embora sem eu passar no teu lugar de conflito. E quando eu passar, não é para te humilhar, é para mostrar para você que tem jeito de cicatrizar esta ferida aberta. Quem está recebendo esta palavra, abra a sua boca e glorifique o mais alto que você puder aquele que mata a sua sede. Pastor Jonas, sabe o que é mais extraordinário? João capítulo 7, ele diz, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Irmão, eu creio, eu não sou cessacionista, eu sou continuista, eu acredito nos dons espirituais, eu acredito que Deus fala, sou filho de uma profetisa, de uma mulher de oração, eu acredito que Deus trabalha, eu acredito que Deus age, contudo, a fonte é quem transforma a vida. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade de Direito, uma professora de ciência política, que eu tenho uma admiração muito grande pela inteligência daquela moça, com 28 anos de idade, falava francês, espanhol, inglês, era doutora em ciência política antes dos 30 anos de idade, era um fenômeno. E ela dizia assim, olha, eu não creio em nada, eu não creio em Deus, eu não creio em Buda, eu não creio em nada disso. Eu não creio em nada, mas estou sendo perseguida pela área da esquerda, e ela estava fazendo um projeto científico na faculdade para combater o neopositivismo. Então ela dizia assim, eu estou sendo perseguida na faculdade porque eu estou dando uma palestra dizendo que eu não acredito em nada que é espiritual, mas eu sou a favor e reconheço a importância da existência da bancada cristã na Câmara dos Deputados. Eu já tinha entendido, mas eu queria que o Deus fosse glorificado na boca de um cético. Então eu disse assim, professora, dá para explicar melhor? Ela sorriu, sabia do que eu estava dizendo, e disse, não, dá para explicar. Ela disse, eu não sei o que tem na igreja dos evangélicos, por exemplo, dos crentes, que entram gente com fuzil e sai sem, entra viciado e sai transformado, entra na prostituição e sai curado. Olha o que ela está dizendo, eu não respeito a igreja porque ela dá carro, se eu trabalhar eu compro um, eu não respeito a igreja porque ela dá casa, se eu trabalhar eu compro uma. Agora o que me espanta na igreja é que entra gente totalmente conflituosa, e quando Jesus passa só dois deram glória a Deus. Sabe o que é extraordinário? Ela vem sozinha ao meio-dia sem companhia, e mulher não anda sozinha para tirar água, muito menos ao meio-dia. É sinal que ninguém quer andar com aquela mulher, mas quando ela volta, ela organiza o culto. Ela vem sem credibilidade e volta com credibilidade. Eu vou repetir para você glorificar a Deus, ela vem sem e volta com. Levante as mãos estendidas para receber o que eu vou profetizar na tua vida. Sabe o que vai acontecer em 2021? Sabe o que Deus vai fazer na tua casa e na tua família? Ele não vai precisar levantar um profeta para enviar na tua casa, ele não vai precisar, ainda que seja bom, ainda que eu creia nisso, não vai precisar. Quando você sair deste culto de terça-feira e voltar na sua casa, alguém vai perceber que você largou o balde em algum lugar, e alguém vai dizer, cadê o balde da mentira que você andava para cima e para baixo? Cadê o balde da cachaça que você andava para cima e para baixo? Cadê o balde da balada que você andava para cima e para baixo? Sem aquele balde você não tinha sossego, e você vai dizer, é que ele passou das 7h30, 9h30 na minha zona de conflito e matou a minha sede de uma vez por todas. Eu profetizo de olhos abertos e sem medo de errar. Antes que um ano abrace o outro, prepare o culto de ação de graça, porque você dirá, eu e a minha casa serviremos. Quem recebe esta palavra? Um minuto de glória, se você quer permitir ele passar. Feche os olhos, abra a boca por alguns minutos. Feche os olhos, abra a boca por alguns minutos. Eu quero ouvir você adorando. Eu quero ouvir você dizendo, Senhor, eu não quero mais me enganar. É na minha infância, no namoro mal resolvido, foi na traição de alguém. Senhor, é isso aqui, Senhor, tira, espelhe, Senhor amado, este pus, esta ferida. Eu espero você adorar por alguns minutos. Deixa eu ver quem está, meu Deus, aqui do meu lado esquerdo, alguém está adorando com muita fé. Ali na galeria, alguém também está dizendo, Senhor, eu rasgo a minha alma. É a noite que o Senhor tem que passar na minha zona de conflito. Eu não quero mais viver sedento, eu quero ser curado para curar. Do meu lado direito alguém está adorando. Eu ficarei em silêncio para que você enche essa casa de adoração. Diabo, seu imundo, pegue as tuas malas e sai da vida desta pessoa. Ela terá sede saciada. Eu espero você adorar.
Você pode sentir a presença do doce Espírito Santo que está aqui lhe dizendo: eu vim lhe curar de uma vez por todas desse conflito. Eu vim lhe curar. Aleluia. Eu concluo. Quantos aqui gostam de viajar? Levante as mãos. Maravilha. Também gosto muito, apesar de estar bem cansado disto. Gosto. Quando você vai a um lugar muito famoso, uma cidade muito famosa, que tem um ponto turístico muito conhecido, você quer conhecer os pontos importantes da cidade. É natural. Ninguém quer conhecer cemitério. Só se você é gótico. Ou torce para o Flamengo também. Vou falar pouco, senão... Diz o texto que em uma certa região chamada de Gadara, e eu concluo, havia um moço possesso por um espírito que auto se denomina legião. A situação é grave, porque o rapaz... houveram muitas tentativas. É que assim, esse texto seria bom eu pregar à parte, mas eu vou colocar aqui, porque existe um porquê de Jesus falar com a legião ali, ele conversar com aquele espírito demoníaco, por causa de uma filosofia que havia em Gadara. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Pastor Jonas me convidar de novo, eu explico. Lógico. O rapaz se feria, se cortava, então para ele evitar os cortes, colocaram cadeias nas mãos, mas ele rompia as cadeias. E eu quero fazer aqui, mais uma vez, um paralelismo com os problemas que nós temos na vida, com os nossos conflitos. Quando o conflito ele é inicial, a primeira intenção que temos é, o problema já está aí, então pelo menos eu quero evitar o tato. Eu não quero que ele toque em outras áreas da minha vida, então eu começo a abrir caixinhas de problemas, que fique no emprego que é do emprego, fique em casa que é de casa, fique entre o marido e a mulher o que é de esfera conjugal e não passe para os filhos, porque eu quero tirar o tato. Só que quando o problema é muito agudo, pastor Jonas, é natural que as algemas da sua estratégia de conter os conflitos não segurem. Então ele quebra as algemas. E aí ele começa a tocar em outras áreas. E você diz, bom, já passou da medida, então vou colocar guilhões nos pés para impedir o seu dinamismo. Então eu não quero que ele vá para outras áreas. Já tocou em uma, não quero que vá. Só que ele é muito forte. E você vai para a terapia, você faz psicólogo, você frequenta a psicanálise, e você percebe que ele está se deslocando. Se deslocou, você tentou de tudo. Tentou impedir o tato, tentou segurar o problema, tentou dar remédio, tentou fazer o que foi mandado e não resolveu. Então, o que as pessoas fizeram? Abriram mão do problema. Quando eles abriram mão do problema, o problema não vai para o centro da cidade. O endemoniado vai direto para o cemitério. E ele começa a viver no cemitério se cortando o tempo inteiro, e diz o texto em grego, andando de um lado para o outro, e a expressão no grego ali é sempre. Então o rapaz não dormia, era perturbador. Imagina alguém sem dormir, se cortando o tempo inteiro e nu. Nu é sinal de vergonha. Então 3 características, quando você não consegue conter o problema. Ele vai te deixar nu, vergonha, ele vai te cortar, traumas, e não vai te dar descanso. Então ele fica de um lado para o outro se cortando, andando nu. Ele fica de um lado para o outro se cortando, andando nu. Então ele vai para o lugar escondido. Cemitério é lugar de enterrar. E aquilo que eu enterro é para não lembrar mais, é para se esquecer de uma vez por todas. Só que a gente tem um péssimo hábito de quando não resolve uma situação com ter que resolvida, a gente finge que está resolvido. E quem finge que resolveu o problema, ele vai para o lugar de esquecimento, mas vai ficar te torturando o tempo inteiro. Vai ficar te torturando, não tem problema. É tocar no assunto e você vai perder o equilíbrio. Tu terás um filho, diz o profeta Sunamita. Ela diz, não mintas a tua serva. Tocou no conflito, ela diz, não, tu armada, não toque nisso, já enterrei isso, não fale mais nisso porque isso é conflituoso para mim. Não fale mais desse assunto que vai me machucar. Ele diz, não, eu estou tocando para curar, você terá um filho de fato. Está percebendo? Quando eu não resolvo um problema, ele vai ficar me cortando o tempo inteiro. Eu vou permitir com que ele se desloque. Só que quando Jesus chega em Gadara, aí que é estranho. Ele não entra pela cidade como pelas suas portas. Diz o texto que ele chega pelo cemitério. Jesus tem um gosto um pouco atípico, porque cemitério é lugar que cheira mal, tem aparência de morte e é escuro. Porque todos nós temos aqui na vida um lugar escuro,
podre, que cheira mal, que a gente tranca e não quer que ninguém veja. Então a gente levanta o muro bem alto, para que quando as pessoas passem na via principal, não notem que estão do lado do nosso cemitério. A gente convive em família, mas levanta o muro para ninguém ver que tem um cemitério aqui, que cheira mal e alguém que está vivendo, me cortando o tempo inteiro. Só que Jesus diz, ou eu piso no seu lugar escuro e estranho para tratar a sua vida, ou você vai continuar se cortando. Só que quando Jesus pisa, ele não é anunciado. Ninguém fala assim, olha, Jesus está chegando aí. Só bastou pisar, o problema já disse, opa, quem está chegando aí não é o Aprazolam. Quem está chegando aqui não é um Rivotril. Quem está pisando aqui é aquele que das 7h30 às 9h30 está passando no louvor, está passando na oração, está passando na oferta, e quando ele chega o problema se rende. Quando o problema se rende, ele veste o rapaz se assenta e o mais incrível, ele retoma o juízo, porque tem muita gente sem juízo, porque não está deixando Jesus passar no lugar certo, mas como necessidade não é opção, desculpe, vai terminar desconfortável, mas ele vai passar uma vez só e você retornará ao juízo. Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Será que seria desagradável pedir que você coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus? Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, chacoalhe essa pessoa e diga assim para ela, você não é esta mãe, você é uma mãe bem melhor do que esta, você não é esse esposo, você é um esposo bem melhor do que este, você não é esse crente, você é um crente bem melhor do que este, você não é esse tipo de amigo, você é um amigo bem melhor do que este. Está na hora de você baixar a guarda, porque Cristo está dizendo, eis que as coisas velhas se passaram e tudo novo se fará. Alguém quer receber esta cura de uma vez por todas? Faz o barulho que o diabo não gosta que você faça. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Tem gente que precisa pedir perdão aos pais, e nesse perdão haverá cura. Tem gente que precisa ligar urgentemente para um amigo, que por orgulho não quer baixar a guarda, porque está dizendo, eu já vivi isso, e está carregando coisa do passado que está te torturando no presente. Está na hora de Jesus sossegar a tua alma e mostrar para você que a vida com Ele é plena, porque Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Feche seus olhos. Aonde é que Jesus precisa passar na sua vida? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria? Pois o bem que eu quero fazer militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo se entregue. Mas eu sei que no tocante ao meu, e aí, tenho
Quebra as algemas. Então, isso. Rasga a alma. Entendeu? Olha lá a cura. Jesus já está operando, hein? Está na hora dessa cicatriz aí fechar de uma vez por todas. Viver é transformado. E eu posso, cante. Eu passo a ser. Seja livre. Você precisa ser livre. Ao te conhecer todo. Isso. Eu preciso concluir. Quem disse que não tem mais jeito pra você? Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer. Para dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, desconhece o poder que seu Deus tem. Não sabe que Ele luta por você e o impossível Ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Para encerrar, cante. Para te dar vitória. Ele para o tempo muda as estações, acalma a tempestade, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao